pessoal, mais um quadro aqui conosco, iniciando direto ao ponto com a Hermosa. E eu venho trazer para vocês e apresentar a história de duas mulheres muito surpreendentes, que eu quero muito que vocês entendam o extraordinário de Deus na vida delas. Eu quero apresentar primeiramente a vocês a Evelyn de Jesus. Ela é simplesmente a dona da Eve Filmes, uma produtora especializada em cobertura de eventos ao vivo. E ela tem uma história que, se você não sentar e sentir a presença de Deus aonde você está, não é Deus na minha vida. Eu tô te desafiando a conhecer a história da Eve e não sentir o transbordar do Espírito Santo. Mas a Eve não está sozinha. Ela está com ninguém menos que a pastora Adriele Negrão. Ela é uma policial militar. Sim, pastores podem trabalhar na área de segurança. Mas e aí? Como é que é? Tem conflito? Não tem conflito? Ela anda armada, gente! Ou você acha que não? Eu gosto de uma polêmica e a gente vai direto ao ponto nesse quadro e a gente vai entender da onde Deus tirou a pastora Adriele e transformou ela no que ela é. Porque Deus, quando te levanta, Ele te coloca com posição de autoridade. Ele te levantou por cabeça e não por cauda. Então eu quero que vocês conheçam a pastora Adriele e a Eve de Jesus. Sejam muito bem-vindas, meninas! Obrigada. A honra é nossa. Olha, eu quero muito conhecer a história de vocês. E eu quero já chegar chegando e eu já quero fazer aquela pergunta para abalar. Eu vou começar com a Eve, porque eu já quero que ela fale, eu quero que você ouça a história dela. Eve, é possível sair de um ambiente caótico e não se perder? E quando eu falo se perder, é se perder de verdade. É você se... Não tô colocando palavras aleatórias, não. Eu tô falando sobre a prostituição real. É você se... É possível você sair de um contexto caótico sem se perder? Conta um pouco da sua história pra gente. Então vamos lá. Primeiramente, obrigada por estar aqui. É uma honra estar com mulheres tão incríveis. Mas assim, eu vou falar uma coisa. É possível só com Jesus. Só com Jesus. Porque eu acho que de tudo que aconteceu na minha vida que eu vou compartilhar com vocês aqui, se não fosse Ele, eu poderia até estar bem sucedida na vida, eu acredito que não. Mas eu não cumpriria, eu não faria, eu não seria quem Ele é. Então, assim, eu não nasci em berço evangélico, eu acho que isso é um sonho. Muitas pessoas falam isso como se fosse chacota, mas para mim seria um sonho nascer num lar onde a palavra de Deus é a base. Mas eu não nasci. Sou filha de uma mãe que com 16 anos saiu da Bahia e veio para cá, para o Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, num lar totalmente desestruturado. E quando eu era adolescente, ela me colocou na rua. Meu Deus! E eu lembro disso nitidamente porque o meu encontro com Deus foi sentada na calçada. Você tinha quantos anos? 15 anos de idade. Meu Deus, gente. E o meu encontro com Deus foi sentada na calçada quando eu olhei para o céu e falei: se o Senhor existe, não me deixa dormir na rua hoje. Você ficou quanto tempo na rua? Fiquei um dia. Fiquei um dia inteiro assim, não morei na rua, sabe? Mas ela, enfim, me botou para fora, ela vivia com um homem e eu tinha muitas discussões com ele. E por essas discussões, era impossível viver dentro daquela casa. Então, ele meio que botou ela nessa... Assim, escolhe. Você não era cristã na época, não conhecia Cristo? Não. E ela é espírita. Então, assim, ela escolheu. Né? E eu não fui a escolha dela. E aí, naquele dia, eu tinha passado o dia inteiro na rua já, sem comer, suja. E eu olhei para o céu e falei: se o Senhor existe, não me deixa dormir na rua. E um casal de pastores me acolheu. Meu Deus, velho. Eu fui morar com eles já tinham 3 filhos. E eu lembro que eu fiquei 7 dias na casa deles, era na mesma rua. E eles falaram assim, eles me chamaram e falaram: olha, você ficou aqui, todo mundo, a rua inteira sabe que você tá aqui, a sua mãe, inclusive, sabe que você tá aqui, e a gente não vai fazer as coisas de uma maneira errada, nós vamos lá. Se foi uma briga de família, uma confusão, você vai ficar lá, porque você tem outros irmãos. Mas se não foi, você vai vir morar com a gente. E eu lembro como se fosse hoje, ela entrou comigo, foi lá, chamou ela. E ela falou: entra lá, pega a sua roupa e vem embora. E eu lembro que eu abri o guarda-roupa, não tinha nada. Meu Deus, o que aconteceu com as suas roupas? Não sei. E aí a minha mãe saiu assim, tava arrumada. E ela virou e falou assim: olha, a Evelyn tá lá em casa 7 dias já, uma semana.
E a gente veio aqui pra saber o que aconteceu e tal. Aí ela falou, te dou 1 semana pra você fazer a mesma coisa que eu fiz. Aí ela se assustou, dela falando aquela coisa, ela falou, eu tenho que ir embora porque eu tô atrasada pra trabalhar. E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu não conhecia Cristo, mas acho que ninguém tá pronto pra ver quem te gerou não te querer. É verdade. Sabe? Porque a minha mãe, ela sempre foi vista como batalhadora ali na rua, ela é guerreira, mas é assim, você pode lutar pelo teu trabalho, você, sabe, tem muitas mulheres que, né, são trabalhadoras, batalhadoras, mas se você não lutar pelo teu primeiro lar, que é a tua casa, a tua família, teus filhos, é uma vida falida, assim, sabe? E eu acho que o maior peso pra mim foi naquele dia ter visto ela indiferente. Eu achei interessante o que você está falando, porque ela era vista como uma mulher muito batalhadora, né? E o coração do homem ele é muito enganoso. Se não é o Espírito Santo nos fazer discernir, isso é para tudo, gente. Para família, para relacionamento, para tudo. Porque geralmente as maiores atrocidades elas são feitas pelas pessoas maravilhosas, pelas pessoas que são muito bem reconhecidas socialmente. O estupro geralmente acontece com quem é próximo, não é com quem é distante. A pastora Adriele vai falar um pouco mais sobre isso pra gente. Tem mais propriedade para falar. Mas me impacta muito, porque eu não conheço a história da Evelyn em detalhes. Eu também tô conhecendo a primeira mão junto com vocês. Mas me impacta você falar que ela era muito bem vista socialmente. A gente não espera uma atrocidade dessa de uma pessoa legal. A gente espera de um drogado, de uma pessoa rejeitada socialmente, de um ladrão. A gente não espera um negócio... Você colocar uma adolescente de 15 anos na rua com uma vulnerabilidade tão grande, porque a rua coloca você no estado de vulnerabilidade gigante. Na verdade, quem tá te abandonando é quem deveria te proteger. Exato. Cara, pra cabeça de uma jovem, de uma menina de 15 anos. Assim. É algo... E assim, não abona o fato, por exemplo, ela poderia até ser guerreira mesmo, ela trabalhava muito, ela se dedicava muito. Só que foram várias e várias vezes que ela saiu pra trabalhar e eu e os meus irmãos não tinham nada pra comer em casa. E aos finais de semana, ela era manicure, nunca vou me esquecer disso. Uma senhora que viu a situação me chamou e falou, olha, o meu marido trabalha na feira e você quer trabalhar com ele? E eu trabalhava pra ganhar R$6 e era o dinheiro que eu tinha para alimentar os meus irmãos. E, gente, eu juro, R$6 naquela época era muita coisa. Então eu conseguia comprar comida pra gente ter, a gente tinha só naquele dia, mas aí no dia seguinte Deus mandava de novo, só que eu não sabia que era Deus, sabe? Só que era uma situação insustentável. E eu ouvia muitas das vezes as pessoas falando, ninguém vai dar o que não teve, eu concordo. Ninguém vai dar o que não teve, mas já vi muita gente que não teve nem metade da E deu. Sabe? Verdade. Porque dá tudo o que tem. Exatamente. Então, eu penso no seguinte, eu não sei que período ela estava vivendo da vida dela, não sei mesmo. Eu não sei o que se passava dentro dela. Eu só sei te dizer hoje que a minha maior dor na minha vida antes de conhecer Cristo é que ela tinha me colocado para fora. Mas depois que eu conheci o Senhor, eu, com uma nova visão, eu não vejo mais assim, minha mãe me botou para fora. Mas eu falo, cara, ela me expulsou pro propósito. Meu Deus, porque é muita maturidade. Os irmãos de José jogaram ele no poço e doeu. Porque a cura não é eu lembrar do que ela fez e doer. Mas a cura é eu lembrar com o propósito do que ela fez e saber que estava apontando para algo para frente. Nossa. Porque se eu fosse drogada e estivesse na rua, eu ia falar, realmente, ela me empurrou pro abismo. Mas hoje, conhecendo e servindo ao Senhor, eu falo, ela me empurrou pro meu propósito. Entende? Não foi fácil. Sim. Foram anos da minha vida querendo refazer uma intimidade, querendo ir lá, querendo apresentar Cristo para ela, só que ela não quis, sabe? Todas as vezes que eu quis proximidade, é aí que tá uma das chaves que virou muito na minha vida é que José, ele não foi até os irmãos. Eles que foram até ele. Quando nós nos submetemos ao propósito de Deus, o tempo certo chega. Eu não sou aquela pessoa sensacionalista que fala, não, eu quero prosperar para eles virem me pedir ajuda. Jamais. Jamais. Eu quero prosperar para eu ser um ponto de recurso para eles em necessidade. Porque José foi um ponto de recurso no tempo de necessidade. Gente, que forte. Mas isso. Eu também tenho que ter discernimento no tempo de para eu ir. Porque quando eu fui falando, cara, eu vou lá, eu vou honrar minha mãe, porque a Bíblia manda eu honrar, eu vou lá. Ela disse que era melhor morta do que viva. Meu Deus. E eu virei para uma pastora, que é a pastora Alda, eu quero deixar um abraço aqui para ela. A pastora Alda, uma vez, assim, virou uma chave de cura na minha vida, que ela falou assim para mim, ela sentou comigo e falou, filha,
eu tenho algo muito doloroso para te falar. Mas eu só vim aqui porque Deus mandou te falar isso. Abre aqui a Bíblia. Lê aqui para mim o versículo. Honrai pai e mãe para que teus dias se prolonguem, te vá bem. Ela lê de novo. Aí ela, sabe por que eu tava morrendo? Porque era um período na minha vida que toda porta grande eu me auto-sabotava, porque eu falava assim, eu não honro meus pais, eu não vivo essa vida de honra. Sou digna disso. Não sou digna. E ela não sabia, porque era uma crise minha que eu não contava pra ninguém. Com medo também das pessoas falarem, verdade, você desonra. E ela sentou na mesa na minha casa naquele dia e falou assim pra mim, lê de novo o versículo. Eu li e ela falou assim, agora eu quero te fazer uma pergunta, sua mãe foi mãe? É doloroso, mas ela não foi mãe. A gente tem que honrar quem assumiu aquele papel. Deus escolheu ela pra ser minha mãe, eu sempre vou honrar. Entende? Mas nesse nível de honra, onde a gente honra, e a pessoa não recebe a honra, a gente cumpre o que o versículo diz, sacode a poeira dos nossos pés e segue. Sim. Sabe? E já não é demanda sua. Exato. Deus, ele foi pai e Deus, ele foi mãe. Ele continua sendo, mas ele assumiu esse papel na minha vida. Então, a paternidade de Deus, eu experimentei nos períodos de maior dor da minha vida. Onde uma família me acolheu sim. E era uma família que tinha hábitos que eu nunca tive na minha vida. Sentavam à mesa para comer. Eu não tinha nenhum dos meus aniversários eram comemorados. A minha vida não era celebrada. Eu vivi uma vida onde eu era pedinte, porque eu tinha que bater na porta das pessoas para pedir comida, para pedir dinheiro. Eu era pedinte. Essa era a minha vida, eu era pedinte. Entendeu? Então, assim, eu trabalhava na feira, e aí o que eu levava para minha casa era o que sobrava da feira, eram as frutas amassadas, a vizinha dava pão duro pra gente comer no dia que a gente não tinha. Eu tinha que pedir absorvente pra mim e pra minha irmã. Então, o estar em Cristo é uma nova mentalidade, mas não é só uma nova mentalidade de palavra. É uma nova mentalidade de vida, porque quando eu entrei nessa família de pastores, eles conversaram comigo e eles falaram, olha, não é porque nós somos que você vai ter que ser também. Só que eu não era uma pessoa educada, eu gritava, eu não sabia o que era respeito, porque dentro da minha casa não tinha. Só que eu vendo o nível de respeito que tinham dentro da casa deles, de isso aqui que eu tô falando já ser alto, de boa tarde, bom dia, benção, eu não saber o que é aquilo, de início foi um impacto muito grande pra mim. E teve outra coisa também, porque eu tinha 15 anos e não tinha documento, e minha mãe não quis dar nenhum documento. Como que eles iam me matricular na escola? Meu Deus, velho. Você não estudava? Não, aí eu estudava, mas eu fui pro ensino médio. Então, como é que eu ia? Etapas. E aí a família que eu morava foi comigo numa escola, explicou a história, falou, olha, nós não temos documento, tivemos que ir no cartório, explicar pro cartório como é que eu vou fazer uma certidão de nascimento sem a minha mãe biológica. Eles deixaram fazer, fizeram. Eu fui na escola, fui matriculada, e eu nunca vou me esquecer disso, gente, porque um lar desestrutural, ele só vai medir o teu destino se você não encontrar Cristo no caminho. Tem que ser com o Senhor. Porque, não tem como. Porque o ambiente molda o caráter. Exato. Você é fruto do meio. Não tem Se como. Deus não interromper essa história e depositar do extraordinário do Espírito para que o teu caráter reflita o caráter de Cristo, que não você absorveu pelo Espírito do Senhor. E aonde era para ser falha, porque eles me matricularam numa escola, eu comecei a ir, só que eu não ia à igreja. Eu não ia à igreja com eles, eu ia, mas eu sempre fugia. Porque eu sabia que em algum momento ia tocar onde eu não queria. Tava doendo muito. Sim. Tava doendo. Tava horroroso. E minha mãe era o tipo de pessoa que se ela me visse na rua com essa família, ou eu estivesse indo na rua comprar alguma coisa, ela atravessava a rua, fingia que não me conhecia. E na minha cabeça de adolescente, eu tava processando aquilo, falando, cara, aonde eu sou culpada nisso tudo? O que eu fiz? E eu nunca vou me esquecer. Teve um retiro de carnaval de uma igreja no Valqueire. E eles falaram, você vai? Eu falei, não vou. Aí fiquei aquela guerra e fui. E eu falo, o meu resgate foi no retiro de carnaval. Olha a importância. Eu tenho a sensação que no retiro de carnaval, momento. Eu acordei, parece... Desculpa, que eu estava dormindo e eu acordei. Real, assim. E eu fui envolvida pelo louvor, eu fui envolvida pela palavra, e eu saí do retiro de carnaval, fui pro culto na igreja, que eles eram pastores presidentes, e nunca vou me esquecer disso. Ele pregou uma palavra que dizia, se tua mãe que te amamenta te esquecer, eu nunca vou te esquecer. Eu fui no apelo lá na frente, eu disse algo pra Deus, eu falei, se
o Senhor realmente nunca vai me esquecer, então eu gastarei a minha vida aos teus pés. Glória a Deus. Gente, Eu nunca mais, perdão, assim, eu nunca mais quero sair da tua presença. Só tira essa dor que eu sinto, que era uma dor que me atravessava. Eu não sabia explicar pra ninguém. Sim. Eu ficava o dia inteiro isolada no quarto, eu não conseguia sair, eles iam lá falar comigo. Era uma dor que me atravessava, assim. Várias vezes eu queria fugir de lá, eu não queria viver, porque eu falava, cara, peraí, tudo que eu entendia do meu mundo tinha desabado. E eu tinha entrado numa casa nova, numa família nova. Deus estava me propondo uma nova realidade, mas a minha alma não estava pronta para aquela realidade. E eu comecei a ir à igreja, a estar na igreja com eles. E eu nunca vou me esquecer disso. Teve uma ministração de sonhos. E naquela ministração de sonhos, eu comecei a sentir minhas forças indo embora. Eu queria desmaiar, assim, eu não sentia força. Por quê? Em todo cenário de caos, o inimigo também se aproveita. Claro. E eu não tinha esperança, eu não tinha sonhos. E quanto mais a pessoa ministrava sobre sonhos, mais impossível aquilo tudo era pra mim. De alguém que não tinha estudo, de alguém que não tinha referência nenhuma, de alguém que tinha acabado de entrar em outra família, com outros costumes, uma família estudada, onde todo mundo estudava, onde todo mundo... E eu olhava, todo o cenário pra mim era um cenário improvável, e eu não conseguia enxergar que era um cenário que Deus estava me colocando para poder me reestruturar. Para me dar exatamente aquilo que no fundo, eu queria. Então, assim, eu orei, fiz uma oração, nunca vou me esquecer dessa oração. Eu falei para Deus que eu queria muito fazer uma faculdade. Eu não sei se eu tô atropelando os bois. Não, você pode continuar. E eu entrei no quarto, eu orei. E eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero muito estudar, eu quero muito ir pra universidade, não tenho referência nenhuma, mas eu quero ir. E nunca vou me esquecer disso. Só que antes eu ouvi uma pregação no retiro que eu fui muito impactante sobre propósito. E para quem não tá nos caminhos do Senhor, a palavra propósito ela é muito vaga. E eu não sabia o que se tratava de propósito, sabe? E eu me lembro que eu fui ao culto naquele dia e foi um pastor convidado. E eu tava no canto, assim, que a palavra foi muito forte. Eu tava baixada com a cabeça chorando. E ele falou assim, pastora, levanta aquela menina ali que tá chorando. E aí ele falou, ele veio me orar. E quando ele veio me orar, ele começou a falar tudo, desde a minha infância, desde criança, tudo que eu vivia. E ele começou a falar sobre as grandezas de Deus. Porque quando Deus ele fala o que nós seremos no futuro, o que ele vai fazer, não é sobre nos engrandecer, mas é sobre a grandeza dele dentro da gente. Nossa. E eu imaginava Deus como alguém que estava, ai, coitada, poxa vida. Mas eu não imaginava Deus que estava me olhando, é porque eu fico imaginando Deus olhando Davi lá atrás, né, com as ovelhas, na cova dos leões, mas ele já estava olhando um rei. E o Senhor, quando ele olha pra gente, ele já tá vendo lá na frente, ele não tá vendo, ai, coitada. Então, eu sempre me colocava nesse lugar, era um vitimismo muito grande de me colocar nesse lugar. E quando aquele pastor me orou, a oração dele me arrancou daquele lugar de coitada, falando, olha, ele não te chamou pra ficar aí. Ele te chamou desse lugar justamente pra te tirar dele. Só que você vai ter que deixar ele entrar. Por quê? Para Deus entrar em cenários improváveis e mudar a estrutura, a gente também tem que deixar ele quebrar maldições hereditárias. Verdade. Porque na família... tem quem não creia. Exato. Porque na família da minha mãe, ninguém cumpriu os estudos, as pessoas não iam para frente, a pessoa começou a conhecer o Senhor e desistiu no meio do caminho, abandonou o barco. Então, para mim, naquele momento, eu tinha que me levantar em Deus, no Senhor, para poder quebrar a primeira maldição de pessoas que não conhecem o Senhor na minha geração. Forte. Que ou conhecem, vão lá, olham, igual o jovem rico, olhou, mas quando Deus pede o que tem o coração, decide não ir. Eu falo, Senhor, eu não quero ser essa. Olha, de tudo que você tá trazendo aqui pra gente, algumas coisas me impactam muito naquilo que você tá falando, porque não é só uma menina que foi rejeitada. Eu vejo muitas coisas no que você fala, e eu vou até pedir a opinião da pastora Adriele comigo agora, porque eu vejo algumas coisas. A primeira coisa que existe uma grande ruptura ali no seu coração, na sua mente, com a rejeição. Mas o que a gente não entende é que o processo de cura, quando você quebra,
quando você quebra com algo tão grave, é uma coisa complicada, porque o processo de transformação e cura, ele bate com o choque cultural, ele bate com a dor do trauma, porque a dor do trauma faz automaticamente a gente se recolher, a gente ficar ressabiado, a gente fica arredio, né? Então você tem o choque cultural, você tem o choque do trauma e você tem o fato da pessoa, do indivíduo, do servo do Senhor naquele momento, ele está desestruturado, desacreditado para uma nova história. Sim. Então você tem muitos impactos aqui. E eu começo a pensar sobre qual é o papel que a igreja exerce nisso hoje, porque o papel da igreja na vida da Eve foi algo extraordinário, porque precisou haver uma igreja para levantar um retiro, porque qualquer um que preside igreja sabe que fazer um retiro hoje está cada vez mais escasso, porque com o mundo agitado do jeito que é, né? Está cada vez mais difícil a gente levantar um retiro. Então, eu vejo aqui o ato de doar, de você colocar uma pessoa estranha dentro da sua casa. Eu vejo aqui o ato de você, como igreja, exercer um papel na vida do jovem. E eu vejo o ato de, como igreja, nós estarmos preparados para lidar com os jovens, porque geralmente o líder jovem é um jovem, o líder jovem é alguém com quem você se identifica, mas o jovem ele é muito precioso para o Senhor. Claro. Então, quando eu olho aqui, já conheço um pouco da história da pastora Adriele, eu quero que ela fale um pouco sobre isso agora. Eu olho que foram duas jovens que sofreram por momentos traumáticos muito grandes nessa fase. E nessa fase precisaram ser tratadas. Sim. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que foi para você, Adriele? Conta um pouquinho da sua história na sua juventude e o que você pensa também acerca da posição da igreja dentro desse contexto. Sim, agradeço a minha oportunidade, o privilégio de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Eu pego um gancho no que a minha amiga falou, que é Deus. Sem Deus, a gente não tem capacidade de romper, de crescer, sabe? De viver de fato essa transformação. Eu também tive uma infância complicada, uma juventude complicada, onde meu pai ele era alcoólatra. Meu pai, a vida financeira da minha família, ela terminou, acabou, ficou escassa devido a esse mal, a esse vício da bebida dentro da minha casa. Então eu tinha um pai completamente alcoólatra mesmo, bebia todos os dias, só que o alcoolismo dele foi se agravando ao ponto dele ficar igual um mendigo na rua, dormindo, prestes a perder o emprego, que ele era bombeiro militar. E a minha mãe, por outro lado, desempregada, mas completamente oprimida. A minha mãe tinha síndrome do pânico, a minha mãe não saía de casa, a minha mãe não atravessava a rua, levava a gente pra escola. Então, assim, eu tive essa infância muito... Não é que eu fui largada, não tinha, sabe, esse cuidado. Não tinha presença. Não tinha. O pai de um lado, a mãe do outro, então eu ia pra rua e não tinha hora pra voltar. Eu voltava a hora que eu quisesse, sabe? Então, vendo essas coisas acontecerem dentro de casa. Eu lembro muito que eu devia ter faixa de 12 anos de idade, bateram na minha porta. E quando eu abri a porta, eu vi meu pai numa das piores situações, que ele foi espancado por 12 homens. E ele estava completamente desfigurado. E eu falei, meu Deus. E peguei algumas vezes briga deles dentro de casa, da minha mãe também indo pra cima dele. Sabe, um caos. Depois, mais pra frente, descobri também que não era só bebida, tinha drogas envolvidas. Meu Deus. Então, assim, é Deus mesmo, né? Nossa família nesse contexto, a nossa casa, nós éramos mesmo como a família de patinho feio, assim, ninguém chamava a gente pra festa, não convidava pra nada, nós éramos os excluídos, porque, na verdade, a nossa sociedade, ela foca muito naquilo que a pessoa pode propor a ela, né? O que a pessoa tem e não o que a pessoa é, de fato. Então, infelizmente, né? Não era pra ser assim. Então, como a gente, naquela época, naquela condição, naquele cenário, até de fome mesmo, porque os recursos eram todos pro vício e eu até tava brincando esses dias, eu falei assim, não, quando me levar pra comer, não me dê salsicha, que eu não aguento. Foram épocas que a gente era o que tinha pra comer. Então, assim, nessa época as pessoas não queriam, vamos chamar pra quê? Vamos convidar pra quê? Foi aonde Cristo entrou na minha casa através da vida da minha mãe.
A minha mãe, ela fez um propósito com Deus, porque nós somos a família toda da minha mãe materna é de pescador. E o único mecanismo que eles tinham, que era a canoa, ela, em Septiba, né, na Baía de Septiba, ela afundou, ela atolou e não tinha como sair. E minha mãe falou assim, não é possível. É o perder tudo. Vai sair. É o perder tudo. Só que saiu de uma forma que os engenheiros disseram, não tem como aquela canoa sair sem romper, sem quebrar. Aleluia. E a minha mãe tinha feito o propósito com Deus. Tipo, Deus, se tu existe, eu quero um sinal. Esse é demais. E eu amo esses encontros com Deus. E saiu, e Deus falou, e ela falou assim, se sair, eu vou pra igreja. Eu pra esse lugar lá que eu nunca fui, vou ver. Minha filha, foi a deixa que Deus queria pra poder... Eu só queria uma oportunidade. Só a oportunidade que ele queria. A partir daquele dia que minha mãe colocou o pé na igreja, aí minha mãe teve um encontro com Deus, ela se posicionou, e ela falou, cara, eu quero esse Deus que muda essa realidade. Aleluia. Eu quero esse Deus que transforma a vida, que faz promessa. E as coisas de Deus é meio louca, né? Deus tá aqui, gente. Eu tô sentindo algo muito diferente. Glória a Deus. As promessas de Deus são meio loucas porque as promessas de Deus nunca são compatíveis com a nossa realidade. É sempre além. Sim. É o que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, e não assentou no teu coração o que Deus tem preparado. Então tu olha pra tua realidade, tu fala assim, como? Como que Deus vai fazer essas coisas grandiosas, se a tua realidade não está compatível com a promessa? Mas é porque, graças a Deus, as promessas não são feitas de acordo com a nossa capacidade nem a nossa realidade. Né? É na força e no poder dele. Então a minha mãe se apegou na palavra, se apegou em Deus, e ela falou, eu vou buscar pela minha casa, pela minha família. Então, por 18 anos, minha mãe buscou pelo meu pai, botava a Bíblia do lado, falava assim, meu marido vai vir, vai congregar, vai sentar aqui, vai ser liberto de todos os vícios. E numa vigília, meu pai super bêbado, ao ar livre, ele subiu. Gente, eu ouvi isso é num palanque. E eu cheguei numa época que eu ficava muito envergonhada. Eu saía da escola, aí os meus amiguinhos falavam, não é seu pai aquele mendigo ali? Aí eu olhava, caraca, era meu pai. Mas eu sentia aquela, sabe? Eu falei assim, e meu pai era aquele estado, assim, super sujo e tal, enfim. Nessa época eu me sentia muito vergonha da minha situação, né? Jovem, não entendia muito. Nesse dia que meu pai subiu na vigília, por ele ser bombeiro militar, guarda-vida, só dava muito de sunga de praia, né? Ele dava muito trêbado, ele subiu no palanque, então tava meus amigos. Essa vigília ao ar livre foi na entrada do morro que eu morava. Então todo mundo que conhecia minha família, a gente tava ali. E começou os deboches, as zombarias. Tipo, caraca, o cara subiu bêbado. Meu pai parou a vigília, parou o culto, doidão, de sunga, e falou assim, eu quero esse Jesus aí. E todo mundo, como assim, gente? Ou bêbado, parando o culto. Aí todo mundo tá endemoniado. Mas meu pai, foi do próprio Deus, levou ele. Ele falou, eu quero esse Deus. E o pastor falou, gente, vamos orar. Ele quer. Então vamos, fez a oração. Meu pai detalhe, tá, gente? Um detalhe, uma pausa rápida. Os bastidores, está todo mundo super atento, porque a atmosfera espiritual aqui tá tão extraordinária que tá todo mundo na mesma unção aqui, que tem algo realmente extraordinário. E assim, a forma de Deus operar, né, cara, as coisas que Deus faz. E ele chegou e falou, eu quero esse Jesus, oraram por ele, fizeram o apelo, e ele falou, eu quero Jesus, bêbado, eu quero. Cara, a minha mãe, olhando aquilo ali, falou, meu Deus, entrego nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Mas a gente, por ter vivido com meu pai por muitos anos nesse vício, eu cheguei a falar, meu pai não vai ser liberto, sabe? Vai ser uma dificuldade. Eu não acreditava. Eu também não servia Cristo, eu tava indo dentro desse... E no outro dia, como ele bebia todos os dias, eu falei, vou esperar ele acordar, que ele vai beber. Meu pai saiu pra beber. E quando ele pediu a cerveja, falou pra menina, poxa, tá me dando cerveja estragada? Ela foi pro outro bar. Aí pediu cerveja, tá me dando bebida estragada? O que tá acontecendo? Tá todo mundo me dando bebida estragada. E a partir daquele dia, a libertação do meu pai, ela foi instantânea, imediata. Pisou no altar bêbado. Ele pisou no altar bêbado numa noite, numa vigília de sunga de praia, aceitou Jesus. E no outro dia, meu pai estava completamente liberto. E até hoje, fazem 18... Superabundou a graça. Meu Deus do céu. E há 18 anos, meu pai não coloca uma gota de álcool na boca, é a melhor obreira que eu tenho na minha igreja. Recebo isso sobre a minha casa, sobre a minha família. Sim, uma libertação. Deus faz assim. Tem libertações que são gradativas, porque quando meu pai parou de beber, eu comecei a beber igual meu pai. Que o diabo se levanta. Olha, é impressionante, cara. Por isso que nós precisamos ter muita sabedoria para entender de fato que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Não é.
Sabe? A minha mãe falou assim, pô, travei uma batalha durante 18 anos e agora que eu respirei, começou mais uma guerra agora na minha filha. Eu não bebia, comecei a beber. Eu não saía, comecei a sair. Tudo que meu pai, que a gente fala muito sobre essa maldição hereditária, né? Tudo aquilo que vinha, né, ali, veio pra mim, cara. Meu pai foi liberto, veio pra mim, eu comecei a beber, sair. Igual ele, sabe? E a minha mãe começou agora mais uma guerra comigo. E graças a Deus, eu tive um encontro com Deus nessas noitadas de bebidas, eu tive um encontro com Deus. Deve ter sido muito difícil pra sua mãe também, né? Muito difícil. Ver o marido liberto e a filha tão atacada. Isso. E eu passo por algo similar também. E dentro do Ministério Pastoral a gente vive muito isso. Sim. Deus me usa muito em processo de libertação e transformação. Eu acompanho a transformação da pessoa, né? Trabalho com dependente químico, com prostituta, ex-prostituta e tal. Então, Deus me usa muito nesse chamado de acompanhamento pastoral. Sim. Vou lá, liberto, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, ministro, começo o discipulado de transformação. Naquilo que aquela pessoa se tornou liberta do cativeiro, é o que se levanta dentro da minha família. Uau. Aí se levanta em alguém próximo. É impressionante. É sempre em alguém que me gere dor. Sim. E eu já comecei a identificar os padrões. Eu já recebo que eu olho assim, Deus revela, Deus mostra o chamado ali, a coisa extraordinária acontece uma semana daquele reboliço na vida da pessoa, porque tem pessoas que Deus quer fazer assim, tem pessoas que a gente acompanha mais tempo. Sim. Então a gente vê aquele reboliço e eu já espero, já vejo, pô, isso aqui tem fraqueza em fulano de tal. Já começa a cercar, porque Sim. o diabo ele é sujo. Sim. E ele não é criativo, porque só quem cria o haja vem de Cristo. Então Sim. o diabo ele usa o que já existe. Exato. Então a gente precisa sim estar vigilante, identificar os padrões, porque o diabo não brinca de ser diabo, ele não tá feliz com o seu sucesso, com a libertação da sua família, Verdade. ele não tá feliz com o seu ministério, ele não quer saber de você curando e libertando, ele quer te distrair, ele quer fazer você se desanimar, ele quer ver você impondo mão e vendo uma prostituta começar uma vida nova, mas ele quer que você olhe com tristeza para dentro da sua casa e veja sua filha, o seu marido, ele quer que você olhe para dentro da sua realidade e fale, para que eu vou servir esse Deus? Se o Senhor está me usando de uma forma tão extraordinária aqui e ali Deus não está fazendo na minha família, Deus está deixando acontecer. Porque é isso que o diabo quer que você pense. Então persevera, existe esse testemunho na minha vida, acontece sempre. A pastora Adriele está falando da vida dela, que ela também relata o que viveu e ela continua vivendo. Sim. Com toda certeza, porque quem tem chamado com o Senhor sofre ataque constante, mas levanta para cair. Exatamente. Levanta para cair. Com certeza. E eu fico impressionada que a igreja teve um papel fundamental aqui, até porque o seu pai subiu bêbado. Então ela teve um papel importante na conduta que ela precisou adotar ali. E a igreja também teve um papel aqui no seu processo de condução. A importância. Então como é que tá hoje, Adriele? Você que preside um ministério com seu esposo, fala um pouco sobre o seu ministério. Como é que você lida hoje com esse conflito? Porque seu ministério já está grande, Deus está soprando de uma forma extraordinária. Adriele vai falar um pouco sobre isso. Mas como é que você lida com isso? Porque com certeza você tem os mesmos casos, porque Deus leva a gente para cuidar das mesmas pessoas. Verdade. São muitos desafios, né? Mas eu acredito que tudo aquilo que Deus permite a gente passar, atravessar, é para nos dar respaldo. Autoridade sobre aquilo, porque você tem autoridade em cima do que você viveu. Verdade. Então, assim, se Deus permite, é porque Ele está te dando essa autoridade, esse respaldo para alcançar outras vidas, de acordo com aquilo que você já presenciou. É um grande desafio. Quando a gente ouve essas histórias, a gente vê como é que é fundamental, né? Como é importante o papel da igreja, de ter pessoas preocupadas com outras pessoas, pessoas que se preocupam com esse acolhimento. A Evelyn chegou no retiro porque teve alguém por trás que preparou, que organizou, que estava disposto a fazer a obra, né? Que nós nunca venhamos perder esse coração, essa vontade de servir ao Senhor, entendendo que tudo que Deus faz na nossa vida envolve pessoas. Sim. Não é para parar na gente, né? É pra gente derramar sobre outras pessoas. Então, assim, hoje nós nos esforçamos muito, são grandes os desafios, a gente se depara com todos os tipos de histórias, de vidas,
de dores, de problemas, mas que com a direção de Deus, a gente consegue dar conta da demanda. Glória Não tem a Deus. como, é Deus mesmo, sabe? Então, assim, a gente tem duas escolhas na vida. Ou a gente pega tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente aprendeu e continua, ou a gente para. É isso. Ou a gente pega tudo de ruim que fizeram contra a gente e fere, ou a gente perdoa. Sabe, a gente não tem. Que difícil, né? São escolhas. Então, assim, graças a Deus, com a permissão de Deus, nós fizemos as nossas escolhas, Glória a Deus. né? E da melhor muitas forma com a direção. pessoas... Olha que interessante que a pastora Adriele está falando. A pastora Adriele está falando sobre escolhas. Elas fizeram escolhas. Mas quantas pessoas foram impactadas por conta da escolha delas? Exato. Quantas pessoas já foram libertas, saradas, curadas, edificadas, porque vocês fizeram uma escolha? Exato. É maior do que nós. Exato. Não é sobre nós. Não Eu sempre falo quando eu vou discipular isso, para! Sai, tira você do centro da coisa. Isso não é sobre você. Isso é sobre a autoridade que está sendo derramada na sua vida, porque tem pessoas que não têm a sensibilidade do Espírito que você teve para orar nessa circunstância. É verdade. Tem pessoas que não tiveram esse apoio, essa estrutura de alguém que foi ali por trás para puxar, para chamar, para clamar, para Sim. botar o joelho no chão. Tem pessoas que não têm isso, que não têm a voz. Eu me desviei dos caminhos do Senhor uma época, e quando eu estava desviada, eu conto isso em um quadro, inclusive. E quando eu estava fora da presença do Senhor, já conhecia Cristo, já via... Olha, gente, pastores também erram. É verdade. Tá? Eu quero deixar isso com toda a humildade do meu coração para vocês, porque vocês, através desse quadro, vocês vão ver as minhas redes, os meus testemunhos, e eu sou aquela que não tem o teto de vidro. Eu deixo a minha história lá para todo mundo ver, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer, todo o erro que eu cometi. Eu cometi já sendo pastora. Eu caí como pastora e eu dou minha cara a tapa o tempo todo, porque a glória não é sobre mim, é sobre o Cristo que me resgatou. Eu destruí o meu ministério, eu acabei com o meu ministério. Nossa. Eu tenho um chamado fortíssimo. Então, quando eu me vi dentro daquela circunstância, o Espírito Santo do Senhor falou uma coisa comigo que me trouxe de volta. O Senhor, Deus usou uma pessoa para falar comigo assim: você está sendo egoísta. Aí eu falei, porque todo mundo falava assim, volta pra Jesus. Eu já tava enfadada daquele volta pra Jesus, porque a gente, quando sai de um ministério assim, a gente sai machucado. Claro. Então eu já tava muito enfadada. E ali naquele contexto, esse meu amigo falou assim, você é uma egoísta. Você, Hermosa, é uma egoísta. Eu falei, eu sou egoísta por quê? Porque tem pessoas que precisam de você. E você tá aqui, cheia de conhecimento da palavra, cheia de entendimento do que é ter uma vida com Deus. E você tá fazendo o que com isso? Ele foi a primeira pessoa que falou pra mim que eu tinha algo para dar, enquanto todo mundo dizia pra mim que eu precisava me libertar. Porque tem coisas que você faz movida por uma opressão, tem coisas que você faz movida pela dor. Sim. Mas não entra a questão da escolha? Então... Porque, por exemplo, a pastora falou sobre escolha. E agora eu vou entrar algo bem polêmico aqui. Não sei nem se eu posso falar. Vai, joga. Mas assim, quando nós nos achegamos a Cristo, né, a Bíblia diz que a gente não escolhe Cristo, Ele nos escolheu. Verdade. Sabe? Verdade. Glória a Deus por isso. Só que tem um momento sim na caminhada que tudo aperta pra gente escolher se a gente quer o mundo ou se quer o Senhor. Exato. Todo mundo passa por isso. Sim. Pastor, não pastor, anjo. Não, anjo Tem não. que decidir. Mas é sério, a gente aqui passa por esse momento. Aperta pra todos os lados. Aperta. Se é direto ao ponto, vamos falar direto ao ponto. Porque esse evangelho maquiado pra mim, eu tô farta. Sim. Sabe? Porque eu fui me aproximando do Senhor, eu me apaixonei pela obra. Sabe? Eu via eles subir comunidade para levar quentinha, eu via eles abrindo ministério, discipulando vidas. Eu me apaixonei pelo Senhor por ver as pessoas trabalhando com amor, sabe? Tudo de ética, de educação, de como se comportar, de como honrar. Eu aprendi na igreja. Em Cristo. Porque eu aprendi a honrar a moça da limpeza que limpava quando o culto terminava. Sim. Mas ia para casa com um sorriso no rosto, que o marido não servia ao Senhor. Mas estava lá. Eu falava, cara, não é possível. Essas pessoas estão fazendo sem receber. Como? Quem quero trabalha isso, sem ganhar eu quero dinheiro isso. hoje? E eu falava assim, Por amor. eu quero essa alegria, que é uma alegria que também é dolorosa. Porque carregar a cruz, ela é pesada
ela causa uma satisfação, mas também causa dor. Sim. Tá Olha, entendendo? Eu agradeço a Deus, que eu vou falar a parte polêmica, que ainda vai chegar, que é bem polêmica, inclusive. Eu agradeço a Deus que eles não maquiaram Cristo pra mim. Eles me apresentaram um Cristo de cruz. verdade. Né? Um Cristo evangelho que cura. de cruz. Ele já Sim. levou sobre si os nossos pecados, as nossas... Amém. Mas é um Cristo que também pede renúncia de você. Sim. Então eu era uma jovem que eu tava na escola, daqui a pouco prestes a entrar na faculdade, muita coisa acontecendo. Eu falando, senta aqui, porque ó, é assim, assim, assim. Tá entendendo? Então, nossa, glória a Deus. E eu fui, gente, com afinco, é aí que entra a escolha. Porque eu fui apaixonada. Mas tem uma hora que a paixão, ela vai se desfazendo. E aí a gente decide dar lugar pro pecado ou dar lugar pro amor. Sim, É isso verdade. aí. Porque Verdade. o pecado e o amor não andam junto. Porque a palavra diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, todas as vezes que eu caía na presença, e aí eu tinha discipulado com os líderes de jovens, falava, mas tá faltando amar mais o Senhor. E eu já tava ficando cheio. Eu falava, gente, mas eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. Olha o que ele fez na minha vida. Eu falava, não, você não ama. Porque quem ama, renuncia. Verdade. E foi isso que Deus pediu de mim. Tu tá entendendo? Porque quando- senão a gente, desculpa, mas a gente entra nesse lugar de, ai, mas Vitimismo. eu, não, aí Deus falou, se você Que me era o amar, lugar que eu tava sentada. Eu tava Exato. sentada no vitimismo. mas entra nesse lugar de, se você me amar e guardar os meus mandamentos, você consegue renunciar. E aí eu comecei a falar, cara, quer saber? Se tá na Posição, palavra, isso aí. se ele tá dizendo, eu vou entrar nessa posição. Isso aí. Eu não vou, sabe por quê? Existe algo hoje no nosso tempo que a gente tá vivendo, que eu tenho uma história triste e por causa disso eu tenho vários avalos em Deus pra fazer. Mentira. Não tem. Não tem. Não tem, Porque Sansão deu mole, ó, o fim dele. Ah, mas o fim foi glorioso. Desculpa, Foi mas glorioso. se ele tivesse cumprido e obedecido, talvez não seria aquele fim. Com certeza. Tu tá entendendo? Então, Sim. é essa geração de que quem tem promessa de Deus não morre. Vírgula. Tá? Um montão de gente morreu no Vírgula. deserto. Então, Morre. eu recebi na minha adolescência de que eu tenho uma promessa, mas eu quero ser alguém, na minha adolescência foi a oração que eu fiz. Eu quero ser responsável pela promessa que eu carrego. Glória. Isso é Eu não forte, quero só tá? ter uma Isso promessa. é muito forte. É sério, eu não quero só ter uma promessa. Gente, Deus não me escolheu por causa da minha história triste. A Bíblia diz que ele me escolheu antes da fundação do mundo. Então, peraí. Glória a Já Deus. tinha um plano traçado. Peraí. Nossa, Ele a já presença tinha do me Senhor tá escolhido aqui. antes do ventre. Se ele me escolheu antes do ventre, é papel meu tornar a história que eu vivi pra vergonha ou pra honra. É isso aí. Olha, Tu tá entendendo? eu vou ratificar o que você tá falando, porque eu, quando me desviei, e gente, eu falo assim, ó, aprendi há muito tempo atrás, de exemplo ruim a gente dá o nosso. É muito fácil a gente subir no altar e ficar falando que o irmãozinho tá pecando, tá traindo, tá fazendo, vai dar o teu exemplo ruim. Você tá cheio de exemplo ruim. Direto ao ponto, tu tá cheio de exemplo ruim pra dar. Eu tenho um montão. Verdade. Quando eu me desviei do Senhor e eu ouvi isso de um amigo meu, você é uma egoísta. Porque tem gente lá que tá precisando de você. E ali, Deus levantou uma nova convertida que tá aqui nos bastidores. Ela tá aqui nos bastidores ali. Deus levantou uma nova convertida. Eu já tinha feito teologia, pastora. Eu já tinha anos de ministério. Eu já tava calejada do evangelho. Aí Deus levantou uma nova convertida que ficou 3 meses de crente, que veio conversar comigo e falou, meu Deus, tu vai pro inferno. Tu vai pro inferno. Mas a Você tá importância maluco. de... Mas olha o que essa garota fez. Olha o que essa garota fez. Sabe o que ela fez? Ela, cheia do primeiro amor, ela orou. Porque todo mundo olhou pra mim e falou assim, essa aí destruiu o ministério dela. Ela falou as verdades dela do jeito dela. Tá maluca, tá perdida, vai pro inferno. Falou as verdades dela do jeito dela, mas ela fez o diferente. Ela botou o joelho no chão e orou. E quando ela orou, o Espírito Santo do Senhor falou comigo na semana que aquela menina começou a orar. Glória a Deus. Porque ela começou, dentro do jeito dela e da verdade que ela conhecia, a ministrar Cristo pra mim, porque ela nem acreditava que eu tivesse conhecimento de que era Cristo. Com o testemunho que eu tava dando. Eu tava muito perdida. Então ela pegou e começou a ministrar pra mim lá com Crá. Aquele evangelho distorcido, aquela abobrinha de evangelho. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, não, essa menina tá falando que eu vou pro inferno. Não sabe nem fundamentar o evangelho ainda. Te amo, amiga, te amo muito. Ela tá lá nos bastidores. Aí o Senhor falou assim, responsabilidade sua. Ó. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, ó. A responsabilidade é sua, porque se ela cair, ela tá do teu lado. O que você fez com o talento que eu te dei?
O que você fez com a unção que eu derramei sobre a sua vida? Acompanha ela e ensina para ela o que é o evangelho verdadeiro. E Deus me motivou e me trouxe de volta para o caminho dele. Por quê? Porque eu ia acompanhando ela e ia ensinando para ela, isso tá errado. Não, vamos lá, eu vou no culto da sua igreja. Não, isso tá certo. E ali, Eve, eu tive o meu reencontro com o Senhor, onde o Senhor mostrou para mim uma coisa. Será que você realmente está fazendo o que eu quero que você faça? Aí foi quando eu fiz a minha oração, a segunda oração mais importante do meu ministério. Eu falei, Senhor, eu não quero, mas se tu quer, eu vou para a igreja que o Senhor quiser. Porque eu acho que não é mais isso para mim. Mas se o Senhor acha que é isso pra mim, é a renúncia. Não é você fazer da tua vida o que você quiser. Cristo vai dar pra gente esse exemplo, né? Cristo renunciou. Se possível for, afasta de mim. Mas todavia seja feita a tua vontade. Mas sabe o que eu percebi, pastora? Eu percebi que com todas as mazelas que a gente vive numa comunidade, igreja, família, casamento, toda essa comunidade, não há lugar melhor pra você estar do que na igreja cultuando ao Senhor. Porque com todas as mazelas que eu vivi ali, no mundo, eu fui destruída. Sim, com certeza. Eu voltei pro Senhor à beira de um suicídio, de uma tentativa de suicídio. O mundo, que eu tava longe da igreja, meu Deus do céu, mas no mundo eu quase tirei a minha vida. Isso aí. E quando eu voltei pro Senhor, o Senhor usou um profeta e falou assim pra mim, eu vou fazer as pessoas entenderem que o seu ministério não é fogo de palha. Tá. Vou soprar teu nome na terra e aonde você foi envergonhado eu vou te dar dupla honra. E assim Deus fez no meu ministério. Deus superabundou de uma forma tão extraordinária na minha vida, tão tremenda ali, que dons que eu não tinha Deus me deu. Eu não profetizava, passei a profetizar. Eu não interpretava sonho, passei a interpretar. Eu não lidava com libertação, eu só lidava com discipulado. Deus me botou dentro da libertação. Então aonde era vergonha, Deus levantou dupla honra, mas precisou de renúncia, posicionamento, escolha. Porque evangelho não é isso, não. É. E o resto, buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Primeiro, Deus me trouxe para o centro da vontade dele. Mas, pastora, eu acredito muito, eu acredito muito que existem momentos decisivos na nossa vida, real. O meu foi esse. Decisivo se vai ou racha. Eu também. E na minha vida, eu já estava na casa desses pastores, eles abriram igreja em Santa Cruz, São Paulo, e começou, né? Deus multiplicar o que eles estavam fazendo. Gente, não tem como. É muita história. Eu nem comecei a falar tudo que eu queria apresentar para vocês acerca da pastora Adriele, acerca da Eve. Então eu vou precisar encurtar, mas você vai dizer para mim nos comentários, nos compartilhamentos, no seu engajamento, você vai me dizer se você quer que elas duas voltem para elas continuarem contando mais e mais detalhes dessa história, porque é muita história, gente. Eu nem comecei a entrar na carreira profissional delas ainda e olha como é que o Senhor se manifestou e bradou aqui nesse lugar. Porque eu tô entendendo que Deus quer exatamente isso. A gente vai começar a falar de sucesso, mas entendendo que a premissa dessa temporada é simplesmente dar testemunho daquilo que ele fez. Então nós vamos encerrar esse quadro, abro e fecho aspas, pela metade, porque eu sei que vocês vão querer ela de volta e eu vou precisar arrumar mais agenda com essas duas, que já foi muito difícil, tá bom? Mas eu vou encerrar com um pedido para elas, uma pergunta bem especial. Eve, como foi a virada para você sair daquele quadro que você se encontrava para se tornar a empresária e produtora que você é hoje da Eve Filmes? Como que você chegou aí e qual é a dica que você dá para as pessoas que querem começar a empreender, empresariar e tá diante de uma situação caótica como a que você viveu? Show. Pergunta difícil. Vamos lá. Identidade. Porque acho que de tudo que eu vivi, o que Deus mais mexeu comigo nas minhas bases, nas minhas estruturas, é quem você é. E o quem você é não está atrelado ao que você faz ou ao que fizeram com você, mas é quem te deu essa identidade. Então, assim, eu comecei gravando vídeo na mídia da igreja, não sabia que isso podia virar uma profissão, uma coisa, mas quando eu me vi como filha de Deus, real assim, gente,
De tipo, meu Deus, eu sou filha dele, sabe? Então, pai, o que o senhor quer que eu faça? Ele foi me direcionando e me dando oportunidades no ramo do audiovisual, de fazer gravações. Eu só tinha meu celular e eu fazia gravações com meu celular. Só que eu vou falar algo que eu aprendi, porque cada casa que eu ia, cada empresa que eu ia, as pessoas que eu trabalhava, eu ganhava alguém para Jesus. Onde eu tava. E eu sempre tive algo comigo de não fazer nada sozinho, sempre ter alguém junto. E aí Deus, ele falou uma coisa para mim que foi real, uma virada de chave profissional para mim, que vão ter pessoas que vão cruzar o seu caminho e nunca vão entrar numa igreja, mas você vai ser a igreja mais próxima que elas vão conhecer. Meu Deus, que forte isso, gente. Muito forte isso. E a gente tem essa coisa de a crente só trabalha com crente. Não, eu trabalho com todo mundo. Porque Sim. Cristo precisa chegar a todo mundo. E tem gente que realmente nunca vai entrar numa igreja. Mas você é a Bíblia que a pessoa vai ler. A tua história vai falar de Cristo. Teve lugares que eu entrei e eu não abri a Bíblia. Mas eu falei da minha vida, eu falei o que ele fez. Teve uma cliente que ela falou pra mim, quanto mais eu aprendi ciência, menos eu acreditei em Deus. E aí eu comecei a contar, eu falei, então deixa eu te contar uma coisa. Eu comecei a contar a história da minha vida pra ela e rindo, montando os equipamentos e rindo. E ela começou a chorar, ela falou, como autoridade. Você fala disso rindo? Eu falo, porque tem dores nessa vida que se não fosse por Cristo seriam insuportáveis. Mas como ele me sustentou naquele tempo, hoje, com legitimidade, eu falo sem dor. Gente, Glória que autoridade. Sem dor. Então, eu comecei a falar assim, o que o Senhor quer? Sabe? E aí vem a parábola dos talentos. Porque a parábola dos talentos não se refere aos talentos e dons que ele dá pra gente na igreja. Eu sou baterista. Eu comecei a tocar bateria na igreja. Eu tive interesse, aí comecei a tocar, comecei a dançar. E aí, que é aquilo, né? A igreja, quando tá começando, a gente faz de tudo. Isso foi a melhor coisa na minha vida. Porque eu trouxe isso pra vida. Igreja pequena também, pequenininha. Mas eu trouxe isso pra vida, porque todo lugar que eu ia trabalhar, eu pegava água, eu fazia não sei o quê, a pessoa falava, gente, mas a Evelyn é mil inutilidades? Eu falava, porque eu fui mil inutilidades no reino. Aleluia, porque a pessoa que tem um coração voluntário, Deus, ele colocou um talento em mim. Mas o coração voluntário, ele multiplica o que você tem. Então, eu comecei a trabalhar com isso e eu falei, cara, eu falei pra Deus, eu tenho uma vontade muito grande de ensinar as pessoas o que eu sei e elas trabalharem. E aí eu comecei a ensinar as meninas da minha igreja, 9 meninas. Deus estava te ensinando a gerir uma empresa ali. Ensinei a elas o que eu fazia, abri uma empresa, deu muito certo, começou a dar muito certo, muito certo. E aí eu falei, cara, agora eu preciso pedir uma direção exata do que Deus quer pra eu... Porque não é só sobre ganhar dinheiro, gente, a gente tem que viver bem. Eu vivi anos da minha vida vestindo a roupa dos outros, morando na casa dos outros. Só que teve uma hora, um ponto da minha vida que eu ainda estava morando na última casa que eu fui acolhida. Eu ainda estava vestindo as roupas das pessoas. Não tem problema, foram pessoas incríveis, pessoas maravilhosas na minha vida. Mas a identidade de filho te dá novas vestes. Porque quando Deus chamou José lá da prisão, colocou uma nova roupa nele. Então, para mim, não fazia sentido eu querer entrar numa nova realidade com Deus ainda vestindo coisas da vida antiga. Sim. Perguntando, quem é essa menina que mora aí? Ah, porque ela é... Eu não tô morando aqui de favor. Tu tá entendendo? Eu falei, Deus, me tira desse lugar. Foi quando... Eu falei assim, eu quero... E foi recente, tá? Ano passado. Eu falei, eu quero alugar um apartamento pra mim. E o dinheiro que entrava era dinheiro assim, se eu for lá gravar vídeo, tem dinheiro. Se eu não for, não tem dinheiro. Empreendedor, vivendo na emoção. E aí, volta a pastora Alda de novo, porque eu mandei mensagem pra ela, falei, pastora, eu quero muito morar sozinha, eu quero matar Satanás na minha cabeça. Ela, que isso, filha? Essa pastora. Ela falou, que isso, filha? Eu falei, quero, porque ele diz na minha cabeça que eu não vou conseguir. Ele diz na minha cabeça que eu vou morrer sozinha. Sim. Ele diz na minha cabeça que toda vez que eu quiser romper pra poder ter algo que, sabe, ter o meu, eu não vou conseguir. Ela falou, filha, você vai procurar uma casa, você vai visitar, mas você não vai contar pra ninguém. Olha isso. E aí eu comecei a visitar a casa, só que gente, é o que a pastora falou. A realidade nunca vai bater com a promessa. Verdade. Entende? Porque se a promessa para José era ser governador e ele estava na prisão, não coincide. Então, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui ver o apartamento. Mentira, eu ainda não tinha ido ver. Eu ia ver na segunda. Aí, numa sexta-feira, uma pastora amiga minha me ligou e falou assim, olha, vai ter um evento aqui que eu vou fazer para mulheres, mas eu não tenho como pagar alguém para vir filmar. E eu preciso que alguém filme. E eu sei do teu coração. Você viria filmar? E eu tava acabada, assim, emocionalmente, porque eu queria viver esse novo tempo de morar sozinha, mas eu não tava conseguindo, não tava entrando no trabalho direito. Eu falei, pastor, eu vou. Porque eu aprendi
que o reino é o melhor lugar pra gente semear, gente. Aleluia. É verdade. E aí eu fui, nunca vou me esquecer disso. O congresso foi no sábado. Eu fui filmar, era um congresso de mesa com mulheres. E antes de acabar o congresso, ninguém sabia. A menina que estava distribuindo as lembrancinhas para as mulheres veio até mim e me deu uma lembrancinha. E a lembrancinha daquele congresso era uma chave. E aí ela tirou a chave e me deu. Eu olhei para aquela chave e na segunda-feira eu ia ver o apartamento. Eu olhei para aquela chave, eu peguei a chave. Uma senhorinha saiu da onde ela estava. Tinha uma senhorinha sentada assim, ela saiu, veio até mim. E ela falou, na hora que a irmã te deu a chave, Deus falou aqui dentro comigo, pode falar que o apartamento é dela. Eu não tinha ido nem ver. Aí, coisa de Na Deus. segunda, quando eu entrei para ver o apartamento, eu comecei a ver o apartamento, falei de Deus para a corretora começou a chorar, as lágrimas pingavam. Para resumir, entrei no apartamento. E assim, eu vou falar uma coisa. As viradas de chave na nossa vida nunca são só sobre a gente. Porque não é sobre eu ter uma casa, um apartamento legal, eu me vestir bem, eu falar bem. Não, é sobre eu viver em obediência, viver debaixo do propósito. Porque você não precisa forçar, você não precisa ficar empurrando para as pessoas. Flui de você, Sim. sabe? E aí, poxa, eu tô morando no meu apartamento, eu tô com a empresa, tem 17 pessoas que trabalham comigo, sabe? Mas as pessoas são qualquer uma, não. Eu faço questão de pegar pessoas que estão começando, que não sabem nada, sabe? Nunca vou me esquecer de uma menina que a mãe... A filha estava lá na Rocinha e subi na comunidade sempre. E, eu tenho uma filha que quer muito aprender a gravar vídeo com celular, mas a filha dela foi fazer um evento comigo, fez o evento, começou agora tá lá trabalhando. Não para na gente. Nunca para. Sabe? Eu acho que é sobre isso a minha vida não é sobre uma menina que foi abandonada, mas é sobre uma filha que foi resgatada. Aleluia. Deus, ele me resgata todos os dias de um lugar, sabe? Forte. Então, esse lugar que ele me resgata, eu procuro devolver através daquilo que ele me dá. Seja na minha empresa, seja na minha casa. Minha casa é lugar de mesa. Minhas amigas sentam à mesa para falar de Jesus. Eu tenho amigas que não vão à igreja. Eu tenho amigas que não têm uma vida crente, mas quando sentam à mesa, compartilha. A gente troca a palavra, porque eu costumo dizer que o reino de Deus, ele é cotidiano, é dia a dia. Então, quanto mais a gente tem de Deus, mais a gente quer trazer Deus para nossa realidade. E não é uma realidade religiosa de, ai meu Deus, glória a Deus, aleluia, porque agora é só glória. Não. Eu aprendi a viver leveza, contente. né, gente? Exatamente. Então, assim, cara, estamos aqui, estamos compartilhando de Cristo para a glória de Deus. Amém. De verdade. Mas não é sobre... O reino não é sobre prosperidade. O reino é sobre a gente pegar o propósito que Deus tem, a missão. Porque quando ele voltar, ele vai perguntar, pastora, quanto a senhora tem na sua conta? Eu quero boleto. Aleluia, irmão. É verdade. Ele vai perguntar o que a gente fez com aquilo que ele depositou na nossa vida. Olha, então vou pegar o gancho da Eve. É preciso um coração voluntário. E é preciso você saber a identidade que você tem no reino. Por aí você já pode começar entendendo que Deus faz crescer quando você está debaixo do propósito. Amém. E para fechar com a pastora Adriele, eu tenho uma pergunta especial que eu não pude explorar, mas ela vai voltar, porque Jesus vai trazer ela de volta. Porque eu preciso continuar. Daqui a pouco eu vou criar uma temporada só pra gente poder conversar aqui. Muito assunto. Muito assunto. Então eu não pude desenvolver esse assunto, mas eu preciso fazer uma pergunta para ela pra gente poder fechar. Como que é para quem é cristão, genuinamente cristão, tem um propósito com o Senhor de ter ministério ativo? Tô falando de quem bota a mão na massa, de quem impõe mão, de quem profetiza, de quem tem autoridade, ter que lidar com profissões conflitantes, como, por exemplo, ser uma policial militar. Qual é o conselho que você dá para as pessoas que sentem no seu coração essa vocação, mas que ainda tem esse peso, ainda tem essa dificuldade, que não conseguem entender como que elas podem conciliar, como você consegue fazer hoje? E já tem uma carreira há bastante tempo na Polícia Militar. O que você pode deixar para essas mulheres e para esses rapazes que estão ouvindo a gente agora? Se realmente essa pessoa tem um sonho, essa vocação, ela não pode desistir. Eu recebo, quando eu abro algumas caixinhas no meu Instagram, várias perguntas em relação a isso. Milhares de perguntas. Como concilia? Como faz? Aí tem gente que já entra dizendo, poxa, eu queria, mas já me desmotivaram. Eu sempre aconselho ouvir histórias de pessoas que conseguem dar conta, sabe? Que tá conseguindo administrar. Porque aquilo que para um é impossível, para outro é possível. Aquilo que um não consegue dar conta, outro dá. Então, assim, é possível conciliar, né? Eu sou prova viva disso.
Não é fácil, né? Porque nós somos, não mais nós mulheres, sentimentos de mulheres, nós somos mãe, temos muitas responsabilidades, mas a gente entende que nós não somos robô, não vamos dar conta de tudo e tá tudo certo. Tentar enfrentar essas questões com muita leveza, com muita sabedoria e sempre priorizando o que de fato precisa ser priorizado. Porque senão a gente não dá conta mesmo, não, né? Não vamos diminuir, né, a coisa. Ela é grande mesmo. Exatamente. E assim, nós como servas de Deus, nós temos os desafios, né? Que faz parte, isso. A minha profissão é uma profissão hoje completamente arriscada. Tenho muito orgulho de ser militar, mas num contexto não é uma profissão fácil, onde a gente tem que lidar com muitas coisas difíceis, como, por exemplo, de corrupção, de assédio, né? Enfim. Mas que é possível, com o auxílio do Senhor, a gente passar por essas dificuldades, né? E tem coisas que Deus permite a gente passar para fazer a gente crescer. Já passei por muitas coisas na polícia que eu tiver que falar aqui em relação à perseguição, a coisas terríveis que eu tive que passar para que eu pudesse enxergar as coisas com os outros olhos, para que Deus pudesse me dar um amadurecimento melhor. E eu falo assim, cara, eu tive que passar. Passei, por exemplo, por intolerância religiosa, onde eu fui movimentada de uma localidade, de um batalhão que eu trabalhava por outro, pelo fato de eu ser evangélica, pelo fato de professar fé, de crer em Cristo, e a pessoa fala assim, poxa, aqui não tem como você trabalhar, aqui tem reunião de maçonaria, não sei nem se isso pode ir ao ar, mas aqui tem reunião de maçonaria, tem cultos a entidades, e aqui você é o empecilho pra gente, aqui é o impedimento. Gosta sim! E assim, por isso, a gente, nós cristãos, a gente precisa entender, a gente tem que ter a plena convicção e noção do mundo espiritual. O mundo espiritual é que rege o mundo físico, né? Então o mundo espiritual é muito sério, é tão real quanto essa cadeira que nós estamos sentados nesse sofá. É muito sério isso. Então a gente que tem essa noção do mundo espiritual, a gente vai passar por esses reflexos. E um desses reflexos foi isso. Aqui você não pode trabalhar. Houve um planejamento para me tirar dali, mas da pior forma. Me colocaram numa incursão que não era para eu ter ido, onde eu tomei mais de 150 tiros. Meu Deus do céu. O diabo, ele veio para cumprir o ministério dele, que é matar, roubar e destruir mesmo. Então, assim, a ânsia dele me tirar dali foi, vamos matar. Mas Deus me guardou. Meu Deus, gente. São muitos livramentos. Dessas mulheres é muito forte. Muitos livramentos. Meu esposo está aqui nos bastidores. Ele lembra, no dia que eu passei por isso, ele me ligou na hora, tá tudo bem? Eu com a boca ensanguentada, porque eu caí, bati na ânsia de sair daquela troca de tiro. Falei, não, tá tudo bem. Mas quando eu cheguei em casa, que ele viu que realmente tava nada bem. Tá tudo bem. Aí não consegui, né? Graças a Deus, Deus me guardou. E foi aonde me colocaram para trabalhar num lugar mais distante da minha casa, pela intolerância religiosa, e cheguei lá, Deus me deu uma escala, Deus me deu um horário, Deus me deu tudo que eu precisava, que encaixou com os meus horários da igreja. Muito lindo. E ele tem um apocalipse lá, é muito lindo. E né? conciliou com os horários de culto nas minhas folgas, ou seja, dava pra trabalhar, dava pra ir pro culto. Deus transformou a maldição em bênção. Deus do céu. E a palavra que eu tenho pra deixar é que sempre quando Deus tem para trazer um rompimento, algo grande para fazer extraordinário na nossa vida, onde o nome dele vai ser glorificado, ele leva a gente pro extremo. O céu nos estica. E eu fui esticada. Eu cheguei nesse extremo, onde eu tentei suicídio, né? E meu telefone tocou, e a pessoa falou, não se mata, não estoura a sua cabeça, não dá cabo da sua vida, porque Deus tem algo muito grande contigo. Só que o diabo, que é o pai da mentira, fala, não, você não vai ser feliz, nada vai dar certo pra você. E, Brielle, você não tem noção. Por isso que eu falei que as promessas de Deus realmente não condizem. Eu falei, não, peraí, eu quero morrer. E que Deus é esse que tem algo grandioso comigo assim? Aí é onde entrou a escolha. Não, eu não vou me matar. Se ele é o dono da vida, se ele existe, ele tem algo pra mim, vai ser concluído. O que eu preciso fazer é buscar, fazer a minha parte. E deixar Deus fazer a dele. Então, graças a Deus, eu ouvi aquela palavra, eu abaixei a arma, eu não me suicidei. E nesse dia eu fui pro monte, tive um encontro com pessoas que me oraram, me fizeram convite para ir para a igreja, onde eu fui, onde eu me batizei.
E graças a Deus estou lá até hoje. A palavra é perseverança. Perseverança é a capacidade de você insistir, independente do que aconteça. Aleluia. Foi o que a nossa irmã falou. Não é sobre o que as pessoas pensam. É você ter uma identidade firmada em Cristo e saber quem você é nele. Amém. Sabe? E não recuar. É perseverar até o fim. O próprio Jesus vai dizer: quem perseverar até o fim será salvo. Em nome de Então, Jesus. a palavra é essa, sabe? Perseverança. Amém. Se levantar. E pra gente fechar isso aqui também, é importante a gente dizer que a gente que passou por esses momentos tão difíceis na vida, por exemplo, que eu tive ansiedade, crise de ansiedade, depressão, é fundamental a gente buscar ajuda de profissionais, É isso. sabe? A gente precisa... a gente não pode espiritualizar tudo, demonizar tudo, entender que Verdade. depressão é doença. Eu fiz muitos anos de terapia. A gente precisa fazer terapia, recorrer aos profissionais, sabe? Psicologia é ciência, evangelho é fé. A gente tem que unir Isso. as duas partes, enquanto ora, vai fazendo as suas terapias, e é muito importante Isso é importante, é um o conselho muito auxílio importante. profissional, com certeza. Então, gente, eu estou extremamente impactada com esse quadro. Mexeu comigo de uma forma muito particular. Eu tenho certeza que toda a equipe que está aqui sentiu a presença do Senhor aqui nesse lugar. Glória a Deus. E você que está ouvindo e chegou até aqui, você foi realmente impactado. Eu quero agradecer a presença da Eve, eu quero agradecer a presença da pastora Adriele. Foi muito especial. Tenho certeza que Deus vai prover outras oportunidades para nós estarmos juntos mais vezes. Quero agradecer a todos os patrocinadores, as empresas parceiras. Sigam a página deles, os arrobas vão estar todos mencionados aqui. Sigam a Eve Filmes, sigam a pastora Adriele, o pastor Tiago Negrão, o ministério deles. Nós precisamos entender o poder que nós temos nas nossas mãos com as redes sociais. Sigam, pessoas. É só seguir. Porque é um pequeno clique que você dá, que você está dando voz a pessoas que estão realmente fazendo algo extraordinário. Você está seguindo artistas que não estão te agregando em nada. Não estão fazendo nada de interessante pela sua vida. Mas tem vidas que precisam conhecer as histórias dessas mulheres. Sim. Tem vidas que precisam ouvir sobre o que elas têm para falar. Se um pouquinho dessa história fez o que fez na minha vida, na sua, na delas, e quem está aqui nesse bastidor entender quem é Deus, imagina o que isso não pode fazer se muito mais pessoas forem alcançadas. Sigam esses arrobas, eu vou marcar todos eles aqui. Sigam todos, não economizem o clique. Siga, curta, comente, compartilhe. O seu engajamento é importante para que a voz dessas mulheres, para que as histórias dessas mulheres realmente inspire. Siga o perfil das empresas, são empresas com propósito. Todas essas empresas que estão aqui, estão sendo mencionadas, são geridas por servas do Senhor, são direcionadas, são sonhos de Deus nessa terra, são conduzidas pelo Senhor aqui. Então façam, conheçam, vão lá, identifiquem-se. Nós vamos trazer muitas delas aqui para vocês poderem conhecer, e a gente espera que vocês estejam conosco em muitas outras oportunidades, tá? Então esse foi o nosso quadro de abertura, de lançamento. Esse foi o Direto ao Ponto com a Hermosa, e eu espero profundamente que você seja abençoado e esteja conosco nos próximos episódios, em nome de Jesus. Até breve!